Oi, gente, eu sou a Tainá, mas podem me chamar de Tai. Eu tenho 29 anos e sou mãe de uma menina incrível. Eu descobri de verdade que eu gosto de mulheres aos 24 anos de idade, então imagina só. Eu tava vivendo a minha vida, trocando fraldas e de repente eu descobri que eu também queria trocar olhares com mulheres. E aí, como uma boa mãe multitarefa, decidi me aventurar em busca da minha verdadeira identidade. E agora eu tô aqui com as minhas duas amigas maravilhosas pra gente descomplicar a vida cheia de nuances. Bem-vindos ao Multiviés. Esse é um espaço onde três amigas compartilham vivências pessoais e exploram o que significa ser mulher e diversa nos dias de Oi, hoje. gente, eu sou a Yukênia. Pode me chamar de Yu, por favor, que eu sei que muita gente não vai gravar meu nome. Eu tenho 33 anos, faz quase 2 anos que eu descobri, apesar de saber que tinha um problema comigo, eu descobri que eu sou autista e eu sou uma mulher autista, né, neurodivergente e lésbica. Então, eu vim aqui também, né, no nosso podcast, contribuir com a minha percepção de mundo, num mundo que não é nada inclusivo, né? Oi, gente, meu nome é Yuslávia, mas vocês podem me chamar de Lalá, porque sim, minha mãe fez isso comigo. Eu tenho 30 anos, atualmente me considero bissexual, porque o dia de amanhã a gente nunca sabe. E eu acho que eu não sei ainda que eu não sou direito, ainda estou descobrindo e quero descobrir mais aqui com vocês. Boa, vamos descobrir. E para esse primeiro episódio, né, gente, a gente trouxe o tema de inclusão, né? Sim. Porque somos mulheres, somos diversas, e vamos debater aqui o viés de cada uma em relação a ser mulher nessa sociedade atual. Sim, cada uma com sua particularidade, né? Seu ponto No de caso, vista, seu né? ponto de vista, por conta das vivências, né? Por isso o nome do podcast, Multiviés. Multiviés. A gente quer contribuir aqui com vários viés, porque o viés é construído através da vivência, né? Da experiência da pessoa. Então, acho que tanto a gente como vocês vai contribuir muito aqui com o nosso crescimento, né? Vou começar perguntando para a Eukênia. Amiga, você descobriu, né, que o seu diagnóstico tem mais ou menos que 1 ano, né? Quase 2 anos, 1 ano e pouco, por aí. O que você acha que mudou de lá para cá? Porque ser mulher já é difícil. Sim. Mas ser uma mulher autista já é uma camada um pouco mais difícil. Sim. O que você acha? Qual a sua percepção de mudança, assim, de lá para cá? Então, eu acho que a minha percepção, assim, na mudança depois do diagnóstico foi eu conseguir entender muitas coisas que eu sinto e que eu vivo, que eu passo, que as pessoas não entendem, mas eu entendi que está associada ao espectro, sabe? Autista. Então, para mim, assim, mudou no sentido de eu tirar esse peso de mim, entender que é algo que eu vou ter que lidar, faz parte de mim, e não ter tanto aquele peso que a sociedade impõe da gente, e a gente ser um padrão, né, uma certa normalidade. Eu, por já ser uma mulher pequena, lésbica, então isso já pesa. E quando eu descobri, eu vi que também as pessoas, apesar de falar sobre autismo, na prática é totalmente diferente. Inclusão é uma coisa, né? Falar não é incluir. Outras atitudes é incluir. Você respeitar a visão do outro. Então, assim, acho que para mim mudou no sentido de eu me aceitar mais, sabe? Ser menos carrasca de mim. Mas, assim, na sociedade, não. Não mudou nada, né? É uma Piorou, coisa né? piorou. As pessoas têm muito preconceito porque elas não conhecem e não estão dispostas a ir atrás. Então, mas como minha vida, né, foi bem difícil por conta que eu tive que descobrir como lidar com a sociedade na raça. Eu acho que o diagnóstico, assim, ele faz muito você entender muitas coisas que você acaba passando sem saber porque você passou por aquilo, né? A Sim, quantidade de vezes que você foi incompreendido sim. e não entendeu porque aquilo aconteceu com você, né? Então, acho que o diagnóstico, ele traz, assim, também um pouco dessa sensação de liberdade mesmo, né? De tirar o peso mesmo de Uhum. você e entender que é parte da humanidade. A gente tem que lidar. Eu, como é uma coisa diretamente ligada a mim, e eu sou uma pessoa que gosta de lidar com a realidade, eu vejo que é mais uma diversidade da vida, mas realmente esse mundo não foi criado para nós neurodivergentes. Então, por isso que a gente, conforme a gente cresce, a gente desenvolve depressão, é sempre problemático, sabe? Não é criado para a gente. E até os benefícios que são criados para a gente, em teoria, são muito burocratizados. Como o acesso que você tem, em teoria, gratuito, transporte, mas você tem que provar mais uma vez um laudo, você já tem uma carteirinha, você tem que passar por um processo do passe livre para poder usar sem ninguém te encher o saco, sabe? Então é bem complicado, porque, principalmente quando você é de nível de suporte 1, as pessoas acham que porque você anda e fala, tá tudo bem. E não tá. Eu tenho diversas crises de choro, por situações da vida e a rigidez cognitiva.
Então, uma situação que eu vejo com ética, eu não consigo lidar com uma certa flexibilidade. Então, por isso que eu tô sempre trocando de trabalho. Mas é algo que foi muito bom, foi libertador para eu entender quem eu sou, para seguir o meu caminho. Então, isso foi muito bom para mim. E na questão que a gente está falando, né, sobre descobertas que você falou, eu queria te perguntar antes, como era a sua vida antes e depois da Maitê? O que mudou para você? E até em questão dessa questão de você também se descobrir uma mulher lésbica, né? Depois Sim. de mãe. Eu me cobrava bastante, assim, justamente por conta dessa cobrança da sociedade, né, desse padrão heteronormativo que a gente já é criado, né, a gente já nasce inserido nele. Sim. Então, assim, eu tive muito medo no começo, é tanto que eu esperei muito, sabe? Eu já sabia que eu era uma mulher bissexual, assim, com os meus 17 anos, mais ou menos. Só que eu não dava vazão pra isso, tipo, não dava liberdade pra esse sentimento, justamente porque eu não tinha referências, né? Sim. Então, assim, eu acabei me relacionando com algumas meninas, assim, de beijar em festa e tudo mais, mas não passava daquilo pra mim, sabe? Sim. Só que aí, a partir do momento que eu tive a Maitê e que eu me vi como uma mãe solo, né, quando eu me vi nessa situação, eu já não conseguia mais imaginar eu me relacionando com um homem dentro da minha casa, sabe? Sim. Colocar um homem pra conviver minha filha, nada desse tipo, assim, era aceitável pra mim. Eu não queria mesmo. Então, eu comecei a dar um pouco mais de vazão para esse sentimento, para me interessar por mulheres e procurar mesmo, né, me relacionar com mulheres. Mas, com relação à sociedade, foi bem difícil para mim, sabe? No Imagino. começo, eu sentia vergonha. Quando eu abri a minha boca para falar que eu era uma pessoa bissexual, que hoje, assim, eu já nem sei se eu sou bissexual. Eu falo porque eu já me relacionei com homens e hoje eu me relaciono com mulheres, mas eu tô num processo de descoberta. Sim. Talvez eu até transite, né, entre essas orientações. Mas foi bem difícil, assim, porque eu já tinha uma filha e a sociedade já espera que você seja o quê? Uma mãe dedicada, que se veste de tal forma, que se comporta de tal forma, porque você não pode mais ser jovem porque você é mãe, Sim. você não pode mais curtir uma balada, você não pode se relacionar com outra mulher. Fora Então, aquelas perguntas, né, que todo mundo faz quando você sentar com seu filho. Ai, mas onde que tá fulano? exatamente. Mas fulano ficou com quem? Nunca a mãe pode se Ninguém divertir. pergunta isso pro pai, você já percebeu? Não. Ninguém Nunca. pergunta isso pro Na pai, né? entrevista de emprego. O pai Nossa, sempre deve ser. pergunta Sempre. com quem vão deixar a filha. Pro pai nem pergunta se tem filhos. Sim. Então, você vê essa desigualdade, bem assim. complicado. E assim, a minha família hoje me aceita muito bem, mas já tinha aquele preconceito enraizado, né? Sim. Então, eu acabei escutando perguntas do tipo, mas que tipo de referência você vai ser para sua filha? Que tipo de exemplo você vai ser para ela? Tipo, e se ela decidir que ela gosta de menina? E assim, sinceramente, eu não acho que é uma decisão dela. É algo que ela vai descobrir, que já tá nela, e que ela vai descobrir no tempo certo, porque ela é uma criança, sabe? Mas o que tem de errado é uma outra mulher? Nem nada. O que tem de errado é eu me relacionar com outra mulher e desde que seja uma pessoa que trate bem a minha filha, sabe? Sim. Então, assim, no começo eu senti muito essa pressão, sabe? Depois de um tempo que a minha família aceitou, que eu me senti acolhida, porque a inclusão é isso, né? Não é as pessoas falarem, tá bom, segue com a sua vida. Deixar Não. você ficar aqui. Às vezes você se sentir acolhido, é a sua família falar, não, você é assim, mas eu te aceito, eu te amo como você é. E quando houve esse processo de inclusão e que minha família me aceitou mesmo, aí eu comecei a me aceitar melhor e parar, assim, um pouco de ter vergonha, assim, diante da sociedade, mas obviamente que hoje em dia a gente tem medo, assim, de pegar na mão uma da outra na rua, se beijar na rua, porque, cara, você não sabe se você vai levar um cacete se você fizer isso, entendeu? Infelizmente. E é uma coisa que não acontece com casais héteros, né? Não, Principalmente depois do governo Bolsonaro, ficou muito mais difícil você. Acho que tem muito mais receio, né? Você sair na Depois que rua. abrir a porta do inferno. Você sair na rua e você ser rechaçada só porque você tá amando uma pessoa. E é um medo real, assim. É um medo real e a gente não tá falando de uma coisa que não acontece, né? A gente tá falando de uma coisa que acontece. Eu já passei por várias situações também de homofobia, de cuspirem em mim, sabe? E tipo, como que a gente tá criando, né, as pessoas pro mundo? Porque as pessoas estão muito olhando como você tem que ser, mas não vê qual a sua atitude na prática. Isso para mim é o mais importante, né? Então é bem complicado, realmente. Eu imagino que para você, para mim foi difícil assumir. Imagina você como mãe, né? Então bem complicado mesmo. E pra você, amiga, se descobrir como uma mulher bissexual? Pra mim, assim, foi pra mim ainda é meio
eu ainda tenho um certo receio de falar assim, não vou mentir. Uhum. Tanto que na maioria das entrevistas de emprego eu ainda falo, tipo assim, com essa classificação Orientação sua sexual. orientação sexual? Eu sempre falo, heterossexual. Eu não me classifico como bissexual. Uhum. Mas porque eu sei, eu não sei, eu acho que tem uma coisa ainda incubada dentro de mim, sabe? Sim. Aquele preconceito meu ainda, não é nem de vergonha, porque eu não tenho vergonha, porque eu tenho amigos que são homossexuais, ó, eu falando de Eu tenho amigos que são. eu tenho até amigos que são, tenho até amigos que são, Tem né? uma irmã, né? Eu tenho até uma irmã que é. São irmãs, né? Super sapatão agora. Assumi também. Então, aí tem até aquela coisa, tem até amigos que são, mas falando sério agora, esqueci o que eu tava falando. Eu sinto que eu tenho um preconceito comigo mesma, não é nem, sei lá, Sociedade, com a né? sociedade, porque eu tenho muitos amigos que são gays, que são lésbicas, que são pans, que seja o que for. Eu nunca tive esse preconceito assim com as pessoas, sabe? Sempre tive isso muito claro dentro de mim. Tipo, é um ser humano, Sim, pra muito mim, de boa. não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, entendeu? Tipo, que influencia, não vai influenciar em nada. Sim, Então, e pra mim, amor é amor, independente de qualquer coisa. com certeza. E então, pra mim, assim, eu não sofro muito preconceito, porque eu nunca tive um relacionamento sério com uma mulher. Até porque eu acho que eu me considero mais 70-30, né? Aquela divisão. Aham. 70-30. Você se então, apaixonou por homens até agora eu né? só me apaixonei por homens. E eu tenho esse padrão, aquele padrão de menina padrão, hétero, que Sim. todo mundo acha que é heteronormativo. Então, Uhum. eu nunca sofri muito preconceito, assim. Pra Sim. mim, até fica até meio chato eu falar de inclusão, porque eu me encaixo dentro dos padrões da sociedade. Você transita ali, né? Exato, Entre eu consigo um mundo hétero, transitar. Sim. Verdade. Eu consigo transitar entre os dois mundos. Então, se eu quiser passar despercebida, eu tô passando. Sim. Agora, quando eu tô afim de colocar a boca no trombone, eu também coloco. Sim. Então, pra mim, assim, até meio complicado falar de inclusão, porque eu nunca passei por situações que as pessoas me deixassem constrangidas, sabe? Preconceito. De preconceito. Mas eu imagino que para vocês seja muito, muito difícil. Em relação à sua sexualidade, você pode falar um pouquinho como você se assumiu aos... Eu me assumi jovem, né? Eu não sei se você lembra, mas eu me assumi com 15, 16 anos. Eu lembro. Enfim, Mãe. uma situação em casa, e eu sou uma pessoa que... Tadinha, minha brincadeira, ela foi bonitinha, ela chorou, falou, não, mamãe, não vamos falar disso agora não, mamãe ama você independente de qualquer coisa. Mas é um processo, né? É um processo. Foi um processo para eles também. Foi um processo para mim que nem você falou. Você sente que o preconceito é mais de você, mas o preconceito interno seu é internalizado por causa da sociedade. Com certeza. Então a gente tem muitas crenças internas que eu também venho quebrando algumas coisas dentro para poder viver. Que nem quando eu era criança, eu gostava muito de brincadeiras de meninos. Você lembra, né? De brincadeiras de meninos, eu gostava de me vestir com as roupas do meu irmão. E hoje, assim, adulta, com 33 anos, eu entendi que eu falava que queria ser menina porque a sociedade, ela tem dois gêneros, o feminino e o masculino. E se você não se encaixa no feminino, eu era uma criança, eu achava que logo, para eu poder ser eu tinha que ser um menino. E hoje eu entendo com essa liberdade, que a gente consegue nomear vários gêneros, orientações e tudo mais, a questão, a pessoa fala, um monte de letra, palhaçada. Não, não é palhaçada. A gente está falando sobre a existência de outras pessoas e as pessoas não conseguem respeitar isso. Quando falam sobre alienação de gênero também, quem faz isso são os héteros, porque eles querem impor um gênero ou feminino ou masculino, sendo que a gente tem uma diversidade. Então, eu acho que aí já entra também o viés da religião também, né? Porque, sim, com certeza. Eu acho que eles são muito doutrinados a achar que isso é o certo, porque é o que Deus pregou para eles, na visão deles, foi o que Deus pregou, que foi passaram para eles, né? o que foi colocado. Mas não é dessa forma que a bandeira toca, até porque seu Deus não é o meu Deus, totalmente diferente, sua religião não é a minha religião, então... A gente deveria respeitar, né, as opiniões, as religiões e tudo mais dos outros, desde que não interfira, que não machuque a gente, mas eu tô falando fisicamente, gente, porque as pessoas acham que tem a ideologia dela e a gente é obrigada a respeitar. Não, filha, se você vai pra igreja, você respeita sua religião. Eu não sigo sua religião. Então, né, mas a galera se incomoda muito. Tipo, vários empregos eu já saí, os caras... E tem uma coisa que eu descobri, que homem hétero é muito despeitado. Depois que eu cortei o cabelo, troquei ideia com umas mulheres, eles se incomodam muito. E eles não aguentam ver uma mulher capaz, não. A Malu é prova aqui, que a Malu tá lá dando o maior trampo, que é a nossa produção, né? Tá, tipo, lá dando o maior trampo.
E, tipo assim, o cara fica puto com isso. Sim. Porque ela tá fazendo um trabalho bom. Sim. Porque aí ele fica perseguindo, procurando algum errinho dela. Porque na hora que ela errar, ele vai fazer alguma coisa ali. Ou então desmerece a mulher, né? Diminui ela. Não, fala ele que já ela tá fazendo um trabalho tão bacana assim. Se a mulher já só faz de isso. ser mulher já é. Mulher lésbica. Já é difícil. Mulher lésbica que assume uma característica visual que eles não estão acostumados, é pior ainda. Tipo, quando eu cortei o cabelo, eu percebi olhares de ódio pra mim, de homens. Quando eu raspei minha cabeça também, que eu raspei a lateral só, né? Tipo assim, mas, tipo assim, todo mundo já associa. Fala, porra, essa cabeça raspada aí é ratão, né? Também tem nem como. Mas até eu aí, associo. Mas aí a gente para pra pensar, o Brasil tá assim por quê? Que ao invés de tomar conta da própria vida dos políticos, estão cuidando da nossa vida. Se as pessoas pensassem um pouquinho, se elas pesquisassem um pouquinho sobre as pessoas que elas estão colocando lá, porra, você já ia parar de pensar na vida do outro um pouquinho, porque você já ia ter mais coisa pra fazer. Nossa, com certeza. As pessoas não entendem, elas querem mandar na sua vida a partir das experiências dela, que são muito limitadas. É assim, é uma coisa que eu tenho aprendido para não... da questão da inclusão, quando eu me estresso, que nem a gente que é autista, né? A gente tem o direito a pagar meia, porque a gente nasceu num mundo que não foi feito pra gente. A gente desenvolve depressão e ansiedade porque a gente aprende a lidar com situações sociais passando por elas. E as pessoas não são bacanas. Não são. Então, você vai desenvolvendo depressão, ansiedade por causa de bullying, de zoeira, que desdenham de você. Então, eu tenho um direito, que a lei me diz que eu tenho direito à meia, que eu tenho direito a não pagar o transporte. Mas, na prática, o governo fala isso, você tem que provar 3 vezes que você é autista, que você é um autista miserável, que você não consegue fazer nada. Você não precisa ter crise. Eu gasto dinheiro com remédio, eles não querem saber. Estão achando que eu tô querendo vantagem, sabe? Tem aquele benefício LUAS, né? E tipo, também, gente, que não é super fácil de conseguir. E as pessoas não conseguem. Às vezes eu vejo criança, tem uma menina aqui no condomínio mesmo, que ela tem um menininho autista, e tipo assim, dá pra ver que ele não é um nível 1, assim, Sim, sabe? Ele não fala. E assim, ela não conseguiu. A menina teve que largar o emprego pra cuidar do filho, porque ela não consegue trabalhar com um filho que depende dela. E não consegue uma assistência. Sim, tanto isso aí até em saúde física, porque, por exemplo, eu tenho uma doença autoimune. Esse benefício, ele só é válido para alguns tipos de doença autoimune, outros tipos já não. Que não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum, porque se você tem a doença, porque você não tem direito ao medicamento. Né? Então não faz sentido. Então é bem complicado, que as pessoas não entendem que você já... Em vários aspectos da vida, sabe? Eu tô falando aqui como mulher autista, né? Falando de lei, mas as pessoas não entendem que você tem que fazer terapia, porque não é porque eu sou autista nível 1 que eu não preciso de suporte. Eu tenho que fazer terapia, porque às vezes eu tenho crises, eu preciso de alguém para me ajudar a me regular, eu gasto com medicação, sabe? As pessoas não entendem todas essas coisas, fora o prejuízo social. Sem contar que hoje em dia, para quem tem um pouquinho mais de conhecimento, né? Eles já classificam em níveis de suporte justamente porque precisa de suporte. Exatamente. Então, não deixa de precisar de suporte. Então, fica aí o ensinamento. E as pessoas acham que a criança autista cresce e para de ser autista. Isso é muito engraçado. Eu nunca vi um autista adulto. Não, e as pessoas ignoram. No meu último trabalho, eu sofri capacitismo. Eu sofri homofobia e capacitismo, e eu passar para os superiores e eles serem capacitistas. Falar, acho bom você rever esse diagnóstico. Minha querida, eu passei por 3 especialistas, eu não tô falando de uma. E uma vida toda de sofrimento, né, amiga? Por isso que eu fui atrás do diagnóstico. Eu falei, não é normal, gente, sabe? Então, assim, para uma pessoa que tá de fora, espectador, não tem noção da vida, vim falar. Então, tipo, e essa empresa que eu trabalhava, ela diz que é inclusiva. Viva a diversidade. Só que na prática não é. Mas a maioria das empresas, né? Infelizmente. Elas falam que são inclusivas, diversas e não são nada do que elas pregam, na verdade, né? É que nem o ser humano também, né? Que eles falam que é que a gente passe uma imagem visual, mas na atitude eles estão passando outra coisa. Então, estão muito mais atentos à atitude das pessoas do que o que elas querem passar em si, sabe? Sim. Eu acho que todo ser humano é um pouquinho hipócrita, né? Sim, somos. Só que tem níveis de hipocrisia. Tem níveis de hipocrisia. Tem uns que são um pouquinho só, que é aquele nível ok, aceitável, e tem aquelas pessoas que são muito hipócritas. São até cegas, né? Tipo Exato. assim, não olha pra realidade. Eu acho que não deve nem olhar pra si. Pra falar, falar umas coisas. Tem pessoas que não têm nem consciência de classe, né? Vai ter consciência de que o outro
precisa de suporte, de que às vezes aquilo que não me atinge profundamente o outro, né? Uhum. E acho que isso é algo que tá tão enraizado já nas pessoas, que é por isso que a gente tá aqui, né? Sim, Pra exatamente. tentar Mudar um pouquinho dessa mudar um visão. pouco isso, né? Pra ajudar também as pessoas a entenderem o que é inclusão. Sim, não desvalidarem, né? Realidades que se a gente comparar, sempre vai ter uma realidade mais sofrida, mas são sofridas, sabe? Não é porque, ai, tem gente pior que essa dor não dói na gente, sabe? Então as pessoas não entendem como você viveu como mãe solo, você entende muito bem esses aspectos. Minha mãe, ela falava também na cidade dela interior, né? Mas ainda hoje aqui em São Paulo a gente tem isso, sabe? Então é bem complicado, tipo, falar sobre inclusão, falar sobre inclusão é lindo, mas na prática é outra realidade. E é uma loucura, né? Porque é uma cidade enorme, com milhões de habitantes, e você ainda tem essa coisa do preconceito, da, da, dessa pouca diversidade, porque Sim, sendo que é um lugar que tem milhões de habitantes, como que é possível isso? sim. Só a maior cidade do Brasil, Do Brasil. e E da América 28% Latina, das América pessoas Latina. votaram no Pablo Marçal. Não Então, é? olha só o nível de então, mentalidade, né, das pessoas. Então, realmente, as pessoas não buscam Tiveram informação, 1 elas não milhão, querem, ele sabe? teve 1.700.000 votos. e tipo, Milhões de votos. amiga, eu não acho que é só que não querem. Eu acho que tem que nem eu entrei nessa empresa, é o pessoal que tem mais grana, sabe? Que não passou necessidade, a galera ali. Eles deveriam pensar nos outros. Porque eles estão com o aluguel pago, tem comida, não estão pensando em sobreviver. Só que a maioria da sociedade está pensando em sobreviver. Eu acho que às vezes não é nem que a pessoa não quer, ela não tem tempo. Ela está lutando, batalhando para sobreviver. Mas eu entendo também que é uma política nossa, e eu acho que do país mesmo. É alienar as pessoas para elas não saberem os seus direitos, porque É o assim elas não vão sistema, né? cobrar. É o isso sistema. que eu ia falar, Eles mas é o querem sistema. justamente isso. Quanto menos você souber, mais você vai fazer coisas repetitivas, assim, eu vejo. E, tipo, a mão de obra barata é isso. É você todo dia limpar o mesmo banheiro, você todo dia colocar o mesmo tijolo sobre tijolo, Sim. e você não entender o porquê você está fazendo aquilo ali. Por que que a pessoa que suja é mais importante do que a pessoa que limpa? Exatamente. É isso E é mesmo. e assim, você tocou num ponto que eu acho extremamente necessário, que é por que que as pessoas que limpam, e é um serviço básico, a gente não vive se não limparem, são exploradas. São exploradas. No escritório que eu trabalhava, tinha uma moça lá que ela trabalhava, ela saía de casa 3 horas da manhã porque ela mora longe. Ela chegava lá 5 ou 6 horas da manhã e saía às 17. Segunda a sexta, não sei se sábado eu trabalhava. Mas assim, ela me contava a rotina dela, era 3 horas só no transporte, quase, sabe? Então, tipo assim, para uma pessoa vir falar que as pessoas são vagabundas, que tem que escolher, que quer parar de trabalhar cedo, um CEO lá, que é onde eu trabalhava, ele falou assim: não quero, as pessoas querem parar de trabalhar. É lógico, gato, que você não quer, você ganha 80 pau por mês, 150 mil por mês, você não vai querer mesmo. Exato. Agora vai você lá ralar, zoar o seu corpo, porque tem gente que não veio de um lugar de privilégio, tem que ralar muito para chegar onde chegou. E ainda por cima distratam-se ou se acham superiores só por ter esse Você acha Um cargo quer se sentir mais especial? alto, um status um mais status, melhor. ou uma faculdade que hoje em dia não é mais nada, Sim, é só mais entendeu? básico. Porque lá no meu trabalho mesmo, tem gente que nem bom dia, boa tarde, boa noite dá para as faxineiras. Sim, o meu também. É no meu incrível. trabalho também. E É assim, incrível. revoltante, sabe? Porque o pessoal acha que tá sendo especial, pra mim eles estão sendo um puta escroto desumano. Porque, gente, sei lá, é o mínimo de educação, né? Você tá chegando num ambiente, você falar um oi. Então é bem complicado, porque você vê que uma sociedade que teria a oportunidade de pensar e mudar essa realidade é uma sociedade totalmente alienada porque está num lugar muito confortável. E se você fala qualquer coisa, acha que está reclamando. Só que eu vou mentir, eu tenho que falar sobre a minha história. Eu não vou falar sobre o que vocês querem, sabe? Tipo, você tem que baixar a cabeça e aceitar que você tem que trabalhar numa escala 6x1, que você tem que ter um trabalho em que você não tem dignidade, que você não tem o mínimo de direito, tipo, e o pior é ver que às vezes são pessoas pobres Que que impõem defendem isso. esse. Também. Sabe? Que impõe e fala, tipo, para de reclamar, vai trabalhar. As pessoas de hoje em dia não querem mais trabalhar. E o legal é isso da internet. Porque a gente tá tendo acesso a informações e tendo a noção que a gente não é trouxa. Sim. Que a gente não tem que ficar se matando de trabalhar para encher o bolso dos outros de dinheiro, sabe? É isso que eles querem, que a gente continue burro, que a gente continue ganhando pouco, que a gente continue trabalho escravo. Exatamente. É justamente para escravidão você não ficar moderna. pensando no sistema. É justamente para você não ficar pensando no Você sistema não que tem eles fazem oportunidade. isso.
de criticar. E sem contar que, assim, eu posso falar mais que ninguém aqui, que eu trabalho na escala 6 por 1. E, pra mim, gente, não é impossível você fazer tudo que você tem pra fazer em um dia e descansar ainda por cima. Não tem como. Porque você fica um dia inteiro. Você tem que limpar a casa, você tem que fazer comida pra semana, você tem que descansar, você Ficar tem com a que sua família. ficar com a sua família. Você não tem. Não sei, você não tem consciência. E fora que a mulher tem outras sem, demandas também, que se cuida visualmente, né? sem também. socializar ainda, porque se ou você faz uma coisa, você faz a outra. Então não dá pra você fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Isso é muito complicado. Mas voltando aqui mais pro eixo, né? Pro tema que a gente escolheu para iniciar. Mas não deixa de ser uma inclusão. O trabalhador precisa ser incluído na sociedade, não é Com possível. certeza, precisa ter vida além do trabalho. Com certeza. Movimento VAT, vida além do trabalho. Que Azevedo foi eleito, inclusive. Fiquei muito feliz que ele foi eleito como vereador, só não podia votar lá no Rio, né? Mas fiquei daqui torcendo. Mas que bom. E vamos deixar o link da petição aqui pra galera assinar também, Eu né? já assinei. Aqui todo mundo já assinou, mas assinem também, porque assim, gente, o trabalhador, ele tem direito de tempo com a família, de lazer. Ele tem direito, né? Acho que as pessoas acham que só porque você é trabalhador, porque você é pobre, você tem que se fuder de trabalhar e você não pode viajar, você não pode comprar uma roupa legal, você não pode ter um carro legal. E, tipo, assim, cara, é isso que todo mundo quer, dignidade, né? Sim. E a gente contribui muito com a sociedade. Se você olhar o impacto social, se não existisse nós, não tinha milionários, não tinha milionários. Então a gente tem que se dar o valor mesmo. A gente é que faz essa engrenagem girar. Quando a gente entender isso, aí as coisas vão mudar. Não sei ainda se vai ser nessa vida, eu acho que os humanos vão acabar, né, mesmo. Mas, assim, é um sonho, eu tenho certeza, né? até 2050 já era. Esse é meu limite, eu acho que é 2050. Mas eu acho que você foi muito até otimista. 2040, segundo cientistas... Isso foi uma colega minha do trabalho falou a mesma coisa. Ela falou assim, acho que até 2040. Eu falei, caramba, você tá mais apocalíptica do que eu. Não, ela tá sendo realista, na verdade. Porque, assim, foda, né? A gente depende da natureza, né? Se a gente tá cortando o ciclo da natureza, não vai vir vento para gerar chuva, não vai ter água para molhar, não vai ter água pra gente beber. Mas isso é tema para um outro podcast. Vamos falar de inclusão. Com certeza. Voltando ao assunto de inclusão, gente, que a gente é assim, né? Várias ramificações, a gente vai... Aqui o viés é multi mesmo. É multiviés. Gente... Amiga, o que é inclusão para você? Hoje, você se vê uma mulher dentro do espectro, né? Uhum. Assim, é porque as pessoas confundem muito inclusão com diversidade, né? E, assim, a empresa onde eu trabalhava, foi aí que eu passei a entender a diferença de inclusão. Porque lá eles vendem diversidade. E diversidade para eles é você contratar uma pessoa que não é o perfil, é um perfil diferente das pessoas que estão lá. É você estar lá. É só o fato de eu estar lá, eu já acho que sou inclusivo, né? Mas eles não entendem que inclusão é eles respeitarem minha opinião, que é divergente da deles. E o meu grande problema lá era justamente esse. Porque eu tinha opinião contrária e os homens, os caras, não querem mulheres com opiniões, sabe? E principalmente se você é sapatão, né? Então, as pessoas entendem como inclusão, diversidade, só que não é. Diversidade é uma coisa, a inclusão é outra. A inclusão é eu estar num lugar e eu me sentir acolhida. Eu me sentir respeitada pelas as opiniões, exatamente. Então, para mim, isso é inclusão. Não é deixar eu chegar a algum lugar. Eu cheguei a muitos lugares que as pessoas nunca vão imaginar, que talvez na minha infância eu nunca também imaginar. Só que inclusão é além, sabe? Inclusão não é você deixar estar no mesmo espaço. É você deixar a pessoa ser e respeitar quem ela é. É você não se sentir diminuída, né? Exatamente. Ou você ter que se esforçar para caber num lugar. Num lugar que você nunca vai caber. Então, para mim, inclusão é sobre isso, sobre deixar as pessoas serem quem são e acolher as diferenças. E isso, assim, pela minha vivência no mundo corporativo, né, é algo ainda muito tópico para mim, pelas experiências que eu tive, sabe? E você, o que você, para você, como mãe solo, mulher lésbica? Olha, essa empresa que eu tô hoje é assim, é maravilhosa, sabe? Nesse sentido, porque assim, para mim, eu estar na entrevista de emprego e a pessoa perguntar das minhas capacitações, do meu conhecimento. Sim. Não perguntar com quem eu vou deixar minha filha, como que eu vou me locomover, como que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ou quantos filhos eu tenho, ou se eu sou casada ou não. Isso não importa. Não importa. O que importa é eu ser uma boa profissional. Exatamente. E, assim, as empresas, assim, em geral, porque essa é a primeira empresa de verdade que eu sinto que eles trabalham a inclusão lá, sabe? Sim.
de fato. Não é falácia, né? Não é falácia. É realmente... E hoje eu vejo que é possível. Sim. É Que possível, legal. sim, porque legal. até um tempo atrás, até antes de eu entrar nessa empresa, eu achava que não era possível, eu tinha ódio de todos os empresários, de todas as empresas, pra mim era todo mundo filha da puta. Sim. A Malu até sabe, assim, eu não queria voltar pro mercado de trabalho, só de pensar me dava pânico de voltar pro mercado de trabalho. E assim, graças a Deus, eu consegui entrar lá, então, tipo, pra mim é isso, sabe? Sim. Eles fizeram uma entrevista super rápida comigo, já viram que eu tinha capacidade ali de fazer o trabalho, e pronto, é isso, Foi você com tá foco, dentro. foi E com foco hoje, realmente, eu tô né? numa equipe onde, assim, tem um autista, tem uma pessoa com TDAH, Que eu legal. sou uma mulher que tem um relacionamento com outra mulher, né? Uma mulher bissexual, lésbica, enfim. Tem a minha amiga que me indicou lá, né? Que é a Andressa, também ela é casada com a minha prima. Que Então, legal. assim, a gente é uma equipe que, em maioria, nós somos diversos, né? Então, acho que é isso, sabe? Sim. A pessoa olhar o seu profissional, simplesmente, você é capaz para fazer esse trabalho? Exatamente. Não interessa se você é gay, se você é mãe, se você... Foda-se, sabe? O que você Sim. faz na sua vida pessoal. Então, acho que a inclusão é um pouco isso, né? Aquilo que eu te falei aquele dia. Diversidade é ter vários tipos de pessoas no lugar, né? Então, a minha empresa, ela trabalha a diversidade. Tem pessoas pretas, tem pessoas LGBTs, tem pessoas neurodivergentes, né? E eles são incluídos. Eles são ouvidos, entendeu? A opinião deles conta. Sim. Todo mundo conta. A gente tem salário iguais, tipo, a pessoa que é PCD, ela tem o mesmo salário que uma pessoa que não tem nenhuma deficiência. E a inclusão é isso. Porque não adianta nada você achar que você está incluindo porque você está contratando, mas aí você está pagando a metade do salário. O que Não é acontece inclusão. muito. Não é inclusão. Acontece muito. A inclusão é você ter o mesmo direito que todas as pessoas têm, sabe? Então, acho que para mim a inclusão é basicamente isso. Como a gente falou, infelizmente tem muitos lugares que contratam PCD porque é mais barato e tem benefício do governo. Então, empresa realmente que é inclusiva é essa que você tá. Tipo, não tem essa distinção. Eu tô aqui focada no resultado que você pode gerar e que eu preciso que você gere. É isso. Nosso relacionamento profissional é isso. Trabalhar a equidade, né, também. Porque, Sim, assim, com certeza. às vezes, para você chegar num certo lugar, você precisa de mais suporte do que uma outra pessoa para chegar naquele lugar. Exatamente. E trabalhar a equidade é isso. Você pode até dar as mesmas oportunidades, mas, de repente, uma pessoa que nem a eu, por exemplo, pode precisar de mais suporte para chegar naquele ponto, sabe? Sim. E acho que a empresa pode dar esse suporte, sabe? Pode dar essas ferramentas para que você também consiga chegar, tipo, num cargo alto, se esse for seu objetivo, sabe? Sim. E a equidade é isso, né? Porque a igualdade é todo mundo ter as mesmas oportunidades. A equidade é essa adaptação de você entender que cada pessoa precisa de um suporte, né? Sim. Então, acho que isso também é trabalhar a inclusão, né? Com certeza. E a inclusão até não só no sentido de pessoas PCDs e LGBTs, é no sentido também de pessoas que vieram de uma caminhada, assim, que tiveram que ralar muito, sabe? Para conseguir fazer a faculdade, para conseguir conquistar as suas coisas. Isso também cansa. Porque tem gente que já nasce com aquilo pronto, só tá correndo para manter, sabe? Então. É tipo, vamos dar o cargo de gerente aqui pra prima do chefe, né? Pra prima do dono. Prima sobrinha. Né? Então, tipo, a gente vê que as pessoas que menos. Que mais tiveram privilégios são as que menos precisam se esforçar, né? Pra conseguir as coisas, né? Sim, sim. E são as que mais desdenham quando você tem sobrecarga mental. Porque nunca passaram por isso. E as pessoas, infelizmente, se não faz uma terapia, não faz uma reflexão, uma autoanálise assim, elas só pensam em si e acham que elas estão certas. Não abre espaço para tentar entender o lugar do outro, sabe? É bem complicado, assim. Mas é isso que você falou. E também é muito importante, além da inclusão, ter a equidade também na empresa. Porque eu, no meu trabalho, tinha um problema com a apresentação. Eu não tinha passado pela minha cabeça, mas depois pensando, quando eu abri para o meu chefe, ele poderia ter falado para apresentar só para ele. Isso me deixaria mais tranquila, até porque eu estava sendo perseguida lá pelo homofóbico, né? E ele me olhava com um olhar de ódio na reunião. Meu Deus. Só que ninguém repara, porque todo mundo é hétero. Mas é muito importante também, quando a gente fala de inclusão, falar de equidade. Porque nem todo mundo vai ter... as mesmas ferramentas não funcionam para todo mundo, porque somos diferentes. Então, é um ponto importantíssimo que eu acho que a gente tem que falar quando a gente fala de inclusão. Eu estava ouvindo um podcast esses dias falando sobre inclusão, né? A gente ia gravar sobre isso. Aí eu falei, deixa eu ouvir um podcast aqui sobre inclusão para estar mais por dentro, né? Porque tem as nossas vivências, mas a gente quer trazer, né, mais coisas, né? Eu estava ouvindo uma mulher que ela, assim, ela tem uma empresa que contrata pessoas trans, que ela faz essa ponte entre a empresa e o profissional que é trans.
Porque muitas empresas, apesar de ter muitas pessoas trans que têm pós-graduação, PhD, eles não contratam, porque como uma pessoa trans, eles acham que não tem valor, que a Não tem pessoa não capacidade, sabe, não tem né? capacidade. Sendo que isso não tem nada a ver, não tá... O que a gente é de orientação de gênero não quer dizer nada, sabe? Então, e essa mulher, ela abriu, né, essa empresa, onde ela faz essa ponte entre empresas que contratam pessoas trans para incluir no mercado, e o sonho dela é que a empresa dela acabe que chegue a Não falir, né? precise mais, Que não né, precise mais, disso. né? Porque, assim, a gente... As pessoas não entendem que por mais que a gente tem lá a história passada, tradição e tudo mais, mas, gente, muitas coisas mudaram. A gente vai ficar com o mesmo pensamento? Assim, eu penso que a gente é muito... apesar de usarem esse termo para desvalidarem nós, mulheres, lésbicas, gays, enfim, que a gente não reproduz, ainda bem, né? Porque o mundo tá cheio já. A gente E até cheio de idiota ainda por cima. muitos idiotas, até porque Os o não tem idiotas vão controle de natalidade. Os idiotas vão dominar o mundo. Com Porque certeza. eles... Já dominaram, já. Eu que não deixo nem eu terminar, mano. Desculpa. Agora eu esqueci o que eu tava Não falando. pela... Não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. É verdade. É verdade. E você, amiga, como uma mulher que tem uma certa passabilidade, assim, tipo, entre o mundo hétero e o mundo... Mas como você enxerga isso? Você enxerga que realmente as pessoas... As minorias, né? Elas sofrem Com essa certeza. questão da inclusão? Porra, com certeza. Apesar de eu não sofrer esse preconceito, assim, sabe? Não sentir na pele, eu convivo com muitas pessoas que são homossexuais. Tem aquele ditado de novo, né? Tem até amigos que são. Mas eu convivo com muitas pessoas diversas e eu vejo o preconceito que elas sofrem. Tipo, outro dia mesmo a gente tava no metrô e aí, tipo, nitidamente o cara lá do metrô, eu não esqueci o nome, é o segurança lá do metrô, ele viu que ela tava esperando, só que, tipo assim, acredito que pela aparência dela, ele não deu atenção, não deu credibilidade, não foi lá, tipo, pra liberar ela a cadastro. Ela não foi lá liberar ela pra passar, sabe? Eu tive que ir lá, chamar ele, sendo que nitidamente ele viu que ela tava lá. Uhum. Só que eu tive que ir lá chamar ele pra ele liberar. E isso, não só isso, eu acho que preconceitos muito maiores, né? Como o dia que ela levou a cusparada na cara. Eu tava na sua casa, inclusive, Você esse dia que tava, elas né? estavam fazendo Foi. piquenique, o molequinho veio. É, Aí você vê como Isso tá aí. enraizado, porque foi uma criança, né? Foi. certeza. E o que me pegou muito, mexeu muito comigo, foi o fato de uma criança vir cuspir na minha cara. Ter esse Porque pensamento, ela, né? Nossa. Isso com certeza veio da onde? Veio da Dos família pais, já. é. Não sendo falando dos pais, porque a gente não sabe como essa criança vive, pode ser de qualquer uma da família ali. Então, tipo, mas vem como você falou, tá enraizado, já vem de muito tempo atrás isso aí. E é muito complicado, porque eu vejo as pessoas passando esse preconceito. Já vi diversas situações. Para mim é mais. E não é só com a pessoa gay, lésbica, com a pessoa preta, principalmente. Então, assim, eu tenho empatia, sabe? Eu percebe, sei, né? eu tenho empatia, eu sei que as outras pessoas passam por essas situações, podem passar por situações, e eu tento ser o mais empática possível, justamente porque eu não quero que as pessoas se sintam dessa forma. Tipo, eu quero que elas se sintam da mesma forma que eu me sinto, entendeu? Tranquila, eu posso andar tranquila, viver tranquila a minha vida, que ninguém só porque. Mas, poxa, só porque eu sou o padrão que eles esperam. Não, É complicado. Não faz sentido. não faz sentido. Na minha cabeça nunca entrou E até... o porquê das pessoas serem preconceituosas. Sim, pra minha cabeça também Não faz serem sentido. inclusivas, não serem inclusivas não faz sentido pra mim. Você falou de pessoas pretas, né? Eu cresci numa família, assim, óbvio, eu não sinto na pele, eu nasci com pele branca, então eu tenho o privilégio, né, de ter a pele branca e não passar o que eles passam. Mas eu cresci numa família preta, né? A minha avó era preta, a minha mãe é de uma família preta, os irmãos dela são pretos e tudo mais, e eu cresci naquele ambiente. E eu conseguia ver, tipo assim, lógico, analisando hoje, porque eu era criança, então eu não sabia, que tudo era mais difícil para eles, que a nossa casa era mais pobre da rua, que a minha mãe, ela é branca, né? A minha avó era preta, meu avô branco, e minha mãe foi a única filha que saiu branca. E ela, tipo, era a única que conseguia emprego. Amiga. Eu tava falando pra Malu anteontem, a minha mãe sustentava, tipo, porque ela era a única que trabalhava dentro de casa. Que nem a minha tia Clara, por exemplo, ela não conseguia trabalho na mesma facilidade que a minha mãe conseguia. Não acredito. E é uma mulher bonita, né? Tipo, Sim. mas só pela cor da pele
eu acho que gera um impeditivo, assim, dela, Sim, com certeza, sem dúvida, dela amiga. conseguir, sabe? Com Então, tipo, a certeza. inclusão é realmente isso, não é só acolher as pessoas LGBTs, não é só acolher as pessoas que têm algum espectro, que têm alguma algum PCD. neurodivergência, é tipo, as minorias. minorias. E não são minorias, né? Porque os pretos não são minorias. Eles são maiores, São são maioria. maiores, inclusive. Então, eu acho até estranho as pessoas não se perguntarem porque nos lugares de lazer, de vários, não tem gente preta, gente. É muito Sim. raro. E assim, eu sou branca, mas eu não deixo de enxergar isso. Vou até compartilhar com vocês aqui uma história que uma amiga minha do trabalho, ela compartilhou. E lá em João, acho que foi em João Pessoa, tá? E assim, eles tinham perdido a chave lá da entrada da casa e foram pular o muro. E eles são pretos. Chamaram a polícia Na casa deles. na casa deles, porque eles são pretos. Mas é capaz da polícia acredito. prender, viu? Hoje eu consigo muito bem ver na rua. Tipo assim, os policiais, eles estão olhando perfis, só que, gente criminosa não tem perfil. Não tem perfil. Até porque Mas a eles estão maioria procurando o quê? Os Até moleque. porque os criminosos Os maiores criminosos. cacife estão aonde? No Congresso. Verdade. E os empresários também, porque você acha que os políticos... É uma máfia, né, amiga? É político e empresário, eles estão ali fechadinhos. Os empresários compram foder com os a gente. políticos. E acho engraçado que a sociedade cobra só do governo. Mas já começa do negócio, não é público, é do privado. Porque eles compram os políticos para fazerem o que eles quiserem lá dentro. Para eles ganharem. Sim. Tem diversas marcas de carro. E aqui no Brasil tem pouquíssimas. Então você vai vendo que é um monopólio e tal. Você vai entendendo um pouquinho, né? Estudando mais, você vai entendendo. Mas esse é o problema, né? A falta de informação. Você... De buscar quanto menos... Exatamente. Não, e tem muita gente que não tem acesso, né? E é isso que eles querem que continue assim também, que não tem acesso para a pessoa não poder buscar informação. Ter esse nível de consciência mesmo, de chegar num ambiente e perceber que só tinha pessoas brancas, é algo recente para mim. Sério? É algo recente. Tipo assim, eu não tinha essa percepção de olhar os lugares, até porque muitas vezes eu tava trabalhando também nesses lugares, né? Tipo, eu trabalhei muito tempo em shopping e tudo mais. Mas hoje, quando eu saio com a minha família, esses dias eu fui com a Malu e com a Maite numa pizzaria. Seria normal, tipo, um bagulho básico para você fazer com a sua família. Gente, não tinha uma pessoa preta. Não tinha uma pessoa preta. E, tipo assim, não é, mimimi. Não é isso, porque geralmente essas pessoas, elas têm menos acesso a esses lugares. Então é algo que tem que mudar mesmo, sabe? Sim. E amiga, a gente tem que criar essa percepção de olhar ao redor e de falar, porra, eu tô num lugar de privilégio, de reconhecer e de tentar mudar isso também, né? Sim, com certeza. Não, total. E tipo assim, amigas, eu tava vendo lá uma matéria falando sobre a diferença de uma pessoa, e isso é um fato, porque a gente vem de origem humilde, né? A gente ainda é humilde, mas a gente ascendeu daquela, né, quando a gente era criança para hoje. Mas uma família de pessoas pretas demoram 9 gerações para ascender. Você tem noção disso? Quantas gerações de miséria e quanto que isso impacta no futuro das pessoas? Porque assim, a falta vai gerar algum trauma, sabe? Sim, com certeza. A escassez vai gerar um trauma. Que seja física ou emocional, vai gerar. Então, tipo assim, é bem complicado, porque eu sei que eu venho de um lugar humilde, que eu passo pelas coisas, mas eu ainda tenho a passabilidade de ser uma pessoa branca. Então, eu consigo ver essas variações. Eu sofro. E eu sou uma pessoa que tem hipersensibilidade, então eu noto as coisas. Mas mesmo assim, eu vejo que não se compara com uma pessoa preta. Tem camadas mais profundas, né, ainda. Com certeza. Muito mais. E, tipo assim, a gente ainda consegue esconder. Eu não, nem tanto, né, que sou bem sapatão hoje em dia. Mas, assim, vocês conseguem, né, esconder que são lésbicas e tudo mais. Só que uma pessoa preta, ela não tem como esconder que ela é preta. Verdade. Pra não sofrer. E, Tem tipo, até um ditado que fala, que eu nem sei se eu posso falar, né, porque eu não tô no meu lugar de fala. Mas, tipo, assim, falar agora. Que... E aqui a gente ainda não tá nem no nosso lugar de fala. É verdade. Não, mesmo, eu tô compartilhando. Mas foi a minha prima que falou isso pra mim, que quando um preto chega no lugar, a primeira coisa que chega é o preto, que é a cor da pele. A primeira coisa que as pessoas veem é que você é preto. Nossa. Então, tipo assim, cara, não deve ser fácil pra eles. Não deve ser fácil. E é toda uma história, né? Sim. Todas as marcas que eles trazem, assim, toda essa ancestralidade de escravidão e tudo mais, merece uma reparação histórica. Com certeza. Não, e é que nem um vídeo que eu tava vendo, não sei se chegaram a ver, de um influencer, sei lá o que ele é, de um cara falando que, um cara negro,
falando que ele não podia mais ser que ele é bolsonarista. Eu vi esse vídeo. Um empresário, exato, um empresário que ele é bolsonarista, e ele falou, gravou um vídeo falando que ele mora na Europa agora, e a extrema-direita está começando a dominar lá também. E aí ele falou que ele não pode mais ser de direita, ser conservador, nada disso, porque agora ele percebeu que ele não é bem-vindo nos lugares que as pessoas... Um cabelinho branco. Sério? Meu primeiro? Não. Ai, já falou, nossa, é meu primeiro! E ele falando que ele não podia mais ser de direita, ser conservador, apesar dele ser, porque ele percebeu que ele não era bem-vindo nos locais que era onde tinha a maioria do pessoal da direita e conservadora. Sim. E aí ele começou a se tocar disso agora, porque ele não é bem-vindo nesses locais. E isso caiu. Ele é muito rico. Ele pode ser bilionário. Ele fala na parte, eu posso chegar com um Rolex no braço. Sim. Isso não interessa para as pessoas. Mas o que interessa é a cor da pele. E aí ele se tocou isso agora. Porra, o cara não é um cara jovem. Uhum. Depois de quantos... Mas, poxa, quantos anos ele demorou pra se tocar disso? Mas ele já tava num lugar de privilégio, amiga. Então demora mesmo. Sim. Então foda-se quem tá lutando lá embaixo. Mas a partir do momento que ele começou a enxergar que mesmo ele estando num lugar de privilégio, a cor da pele dele ainda é uma camada a menos do que uma pessoa branca. Com certeza. Uma pessoa branca que tem menos dinheiro que ele, em teoria, pra ele vale mais do que ele, só pela cor da pele. A gente vê pra você ver como é a cabeça desse povo, né? Sim. Meio muito doente. Não, e tipo assim, é realmente aquele coisa de pontos, né? Que falam, tipo assim, se você é mulher, menos 1 ponto. Se você é preto, menos 1 ponto de novo. E assim vai. Você é gay, menos 1 ponto. Se você é um homem hétero cis branco, filha, você tá no topo da cadeia. Sim. Até porque, assim, com a minha experiência de vida, eu tenho notado que eles que estão à frente do poder, eles têm uma visão muito limitada. Porque eles não passam nada que a gente passa. E aí é até importante, né, na hora da gente escolher os nossos políticos, procurar pessoas que vieram de baixo e ver também a história de vida. Porque as pessoas também se corrompem, né? Mas eles, tipo assim, são muito limitados. Porque realmente eles não têm a responsabilidade, é sempre jogada sobre a mulher. Então, tipo, uma pessoa que não tem a responsabilidade sobre diversas coisas, ela não vai entender. Ela enxerga muito pouquinho ainda, sabe? Sim. Então, realmente... Mas é questão de informação, né? Sim. Nós aqui somos 3 mulheres brancas. A gente pode ser antirracista? Podemos. Vamos ser. Então, uma pessoa que é rica, ela também pode trabalhar contra desigualdade, sabe? Sim. Desigualdade social, com certeza. Contra desigualdade, sabe? Tentar deixar as coisas mais... Leve pra dar todo mundo. E lembrando que ser antirracista é você ser realmente antirracista. É você lutar contra os preconceitos. Sim. Não é só você ouvir e ficar caladinho, não. Não, e também questionar os próprios privilégios. Falando disso, né? Mesmo sem ter um lugar de fala, né? Mas a gente vai trazer ainda pessoas que podem falar um pouco mais disso. Sim, deixa só... Mas... Por isso, ó, vocês têm que visualizar, ter muita visualização, vocês têm que visualizar bastante pra gente trazer gente pra cá. Mais pessoas. Mais pessoas. E dar continuidade ao projeto, né? Eu acho que é importante também, assim... É óbvio que não é todo mundo que vai ter acesso, nem todas as pessoas vão estar interessadas, mas, assim, a intenção é a gente contribuir aqui com vieses que as pessoas não têm. E a gente trazer pessoas que também conversam que a gente não tem de vida, né? Com experiências diferentes, que a gente está falando aqui de algumas coisas que a gente tem vivência, mas tem outras coisas que a gente não tem nada, como a gente está falando de pessoas... A gente tem de pessoas que passaram pra gente. A gente tem um pequeno viés sobre isso, né? Sim. Mas, assim, ainda é muito raso comparado às pessoas que ainda assim, a gente pode vir aqui, a gente pode falar de alguma forma para que isso se expanda mesmo, né? Sim. Não é porque você é uma pessoa branca que você não pode ser antirracista. Na verdade, você tem que ser antirracista, né? Sim. Até porque todo mundo ganha com isso, né, gente? Com certeza, a sociedade como um todo. Sim, porque assim, a gente fala que aboliu a escravidão há pouco tempo aqui no Brasil. Mas se você analisar... Não aboliu, não, porque a escala 6x1 tá... e não só... a gente vive uma escravidão moderna. Eu dou um salário mínimo pra pessoa não reclamar, mas ela não consegue ter uma vida digna, mas eu calei a boca dela. Então, tipo assim... Se a gente for lidar com a realidade, não, a gente ainda vive escravidão. Só que, assim, as pessoas pretas ainda estão nesse lugar. A gente ainda consegue, se a gente correr muito, ralar muito, correr atrás, a gente ainda consegue, porque a gente tem a possibilidade de ser mulheres brancas. Mas por isso que a gente, né, abordou esse tema como a inclusão no primeiro episódio, porque, assim,
É um tema que é extremamente relevante. A gente vive em várias camadas da vida, que nem você falou, né? Principalmente pra nós também, né? Sim. Querendo ou não, a gente não deixa de querer inclusão pra nós. Também, mesmos, como mulheres, sendo... já começa aí, já. Exato. Por isso que eu acho que é um tema importante pra nós mesmas, né? Sim. E pra sociedade. Queremos licença menstrual, porque nós menstruamos. Nós Gente, precisamos. não, e não é, a gente tá rindo aqui, mas não é bobagem. Saiu uma matéria falando que a cólica menstrual é equivalente a um AVC. Eita, porra. Então, tipo assim, os caras não dão esse direito e não querem contratar mulheres, sendo que a gente, várias alterações hormonais que eles brincam, ai, tá de TPM. Meu bem, se você sentisse 1/3 do que a gente sentisse, não sei se vocês iam estar aqui rindo, sabe? Não ia aguentar, não. Não ia aguentar. Então, tipo, já começa sobre aí, pelo fato da gente ser mulher, e a gente vai, claro, destrinchando em vários aspectos. Mãe solo, mulher lésbica, mulher bissexual, autista, várias nuances da vida, né? Então, é bem complicado, assim, a gente tá trazendo esses assuntos pra gente lidar melhor, né, também, trazer uma perspectiva para quem não tem, e, sei lá, né, sentir que a gente também tá fazendo algo de útil, né, de impacto social. Verdade. Numa sociedade, né? Porque acho que muita gente gera impacto social, como as faxineiras, os lixeiros, e ninguém dá valor. Ninguém dá valor. Então, se você gostou, curte aqui, comenta, compartilhe, dá sugestão, porque a sua Sugestão de tema é muito bom, muito importante. Sim, a sua opinião é muito importante. Claro que opiniões construtivas, né, gente? Eu sei que vai ter gente, eu sei, Teresa, aí, claro, a gente tá já ciente disso, mas todas as opiniões construtivas São assim, válidas. Sempre, sempre, sempre. A gente fez isso realmente para evoluir, né, gente? Sim. E acho que uma dica que a gente pode dar para as pessoas serem mais inclusas, de repente, é ouvir e acolher, Sim, né? E se informar. E se informar, principalmente. Sim. Fatos. Com certeza. Ouvir as pessoas que precisam de ser incluídas, informação, porque sem informação a gente não vai para frente de jeito nenhum. A gente acaba invalidando também por falta de informação. Entender que às vezes a forma que você se sente acolhido não é a forma que o outro se sente acolhido, né? Exatamente. Que nem a linguagem neutra, por exemplo, era algo que eu não entendia. Uhum. Mas se o outro se sente acolhido com isso, então por que eu não posso fazer um esforço de aprender, né? De chamar o outro pela linguagem neutra. Não é nenhum sacrifício tão grande assim se vai fazer uma pessoa se sentir incluída, se sentir mais pertencente, se sentir até mais humana, né? Sim, sentir que a existência dela é validada. É válida. Porque as pessoas não entendem que o gênero neutro também passa por aí. Eu não me identifico no gênero masculino e no feminino. Eu não me importo, pode me chamar de ela, não tem problema com isso. Ou até ele, se você quiser. Mas eu entendo que tem pessoas que gostam de ser tratada no gênero neutro porque não se entende assim, já vem de outra geração, uma geração mais moderna, né? Então, assim, a gente, na verdade, tem que refletir por que a gente está criando tantos bloqueios, tanta dificuldade numa coisa simples. É o momento da gente olhar pra gente, não olhar pro outro, né? E aceitar também, né? Não adianta, porque não deveria existir pessoas trans, porque cada pessoa... Cara, elas estão aí, entendeu? Elas estão aí, essas pessoas existem e elas precisam ser respeitadas, elas precisam ser acolhidas. Gente, o mundo, ele avançou. Essas pessoas, na verdade, elas sempre existiram, só que elas se escondiam, né? Exatamente. E hoje elas estão tendo um pouco mais de coragem. E não adianta se falar assim, homem é homem, mulher é mulher. Essas pessoas existem e elas vão continuar existindo, independente se você gostar ou não. Exato. Então, se você não gosta, ao menos respeite, sabe? Sim. Acho que é o mínimo. Com certeza. A gente tem que respeitar a existência do outro, independente de concordar ou discordar. Você pode discordar, mas você guarda pra você. Agora você faz o que você quiser com sua vida, mas quando o outro não. Com certeza. Enfim, esse foi o Multiviés. Esse foi o primeiro Multiviés. Espero que o primeiro de muitos. Será o primeiro de muitos. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Deixa o like. E comenta aqui também. Se você tiver alguma sugestão, como a gente falou, é sempre bem-vinda. E o que você achou desse episódio também. A gente possa até melhorar nos Com certeza. Sempre. Tchau. É isso.